A gente vai falar um pouquinho de saúde agora, né? E saúde é uma coisa que sempre me preocupa e, na verdade, eu foco muito na saúde, falo dela todos os dias, porque não adianta a gente receber esse presentão, que é o nosso corpo, se a gente for negligente com ele. É igual ganhar um carro bonitão e detonar. Aí ele vai durar pouco, né? E não vai ser gostoso. Então a gente tem que se cuidar. E aí a gente precisa ler o manual. Por isso é que vem os médicos aqui, a gente não vai precisar ler, eles já leram e vão explicar pra gente. Hoje vamos falar da saúde íntima da mulher, que merece uma atenção especial e parece que no verão mais ainda. Eu fico, como disse na abertura, incomodada, porque infelizmente ainda existe constrangimento para as mulheres falarem a respeito da sua própria saúde, da saúde íntima, da sua sexualidade, coisa que a gente precisa romper barreira mesmo, porque nós fomos feitas por Deus como os homens e a gente merece poder falar da gente sem constrangimento, tá bom? Mas ok, se você tem constrangimento, manda a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40 e nem precisa se identificar. Pode fazer a sua pergunta sobre higiene, prevenção, sobre doenças infecciosas, sobre um grilo que você está aí, fica à vontade, porque eu recebo ela, que é muito querida, ginecologista, obstetra, especializada em endócrino, ginecologia e climatério, doutora Carla Vettarelli. Seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. Um lindo 2020 para você. Amém, ótimo. Vamos sentar. Fica aqui desse ladinho, eu vou sentar aqui do seu lado. Vocês podem perguntar, eu sei que às vezes o homem acha que esse é assunto das mulheres, mas é bom os homens também entenderem da saúde feminina, né? Sem então, dúvida. E Helga, fica à vontade também. Vocês aí, meninas, também à vontade, tá bom? Doutora, é verdade que nessa época do ano o cuidado precisa ser redobrado? Precisa ter um pouquinho mais de atenção com a saúde, como um todo, principalmente com a saúde íntima, pelo clima, pelo calor, né, que acaba sendo um ambiente um pouquinho mais propício para o desequilíbrio da nossa flora normal e acaba podendo ter um pouquinho mais de chance de infecções vaginais. E existe infecção vaginal só por conta de um desequilíbrio da flora? Sim. Porque as mulheres ainda têm muito em mente que, assim, deu algum tilt lá embaixo, acha que, ai, peguei isso do meu marido, né? E aí fica um grilo, um monte de casamento entra em crise. Sim, muito por comum conta isso disso. no consultório. É comum, né? Super. E não é isso. Não é isso. O que acontece também é que algumas infecções causadas pelo próprio desequilíbrio da flora, que não são classificadas como doença sexualmente transmissível, a gente precisa tratar o parceiro também. E isso gera uma certa desconfiança. Então, eu sempre sou muito incisiva em explicar. Isso não é uma doença sexualmente transmissível. Aconteceu pelo calor, pelo estresse, pelo uso de antibióticos, por alguns fatores que podem desequilibrar a nossa flora e propiciar algumas infecções. Sejam elas fúngicas ou bacterianas, né? Perfeito. Você falou do calor. A gente sempre, quando pensa em verão, acha que corre mais risco de desequilíbrio de flora vaginal quando a pessoa está na praia, de biquíni molhado o dia inteiro. Mas quando a gente está na cidade, como em São Paulo, que está fazendo um calor insuportável, a gente transpira muito mais, né? Muito mais. E esse excesso também pode causar um desequilíbrio? Também, roupas justas, o próprio calor, né? Então, não só o uso do biquíni molhado, que também é um fator de risco, né, que desequilibra bem, né, porque ele deixa tudo que deixa o ambiente vaginal mais propício ao crescimento de fungos, por exemplo, que é umidade, suor, calor. O ambiente abafado, o fungo fica, fala, opa, aqui é meu E tá lugar. ali uma casinha boa, né? Que ele gosta Ele de falou, se opa, instalar. aqui Então tô tem que aqui. ficar de olho vivo. Com Você certeza. trouxe aí protótipo, sabonete. Vamos começar falando exatamente do quê? Posso explicar Então, primeiro o que é o órgão feminino, né? Vamos. Que eu acho que é importante. Tem mulher que nunca parou para pensar e não sabe como é que funciona. Bom, primeiro de tudo, das principais orientações, aqui é uma visão frontal da vagina, Tá. né? Então, aqui, grandes lábios, pequenos lábios e a entrada vaginal chamada introito vaginal. Por que eu gosto de mostrar muito essa imagem? Que aqui cai na dúvida da higienização vaginal, de como higienizar a vagina. Então, o que a gente Então, precisa... vou pedir para você tirar a mão para o pessoal com enxergar certeza. em casa, né? O que a gente precisa para ter uma saúde genital boa é lavar a região externa com um sabonete neutro. O simples é o que funciona. Água e sabonete neutro. Não precisa inventar moda, não precisa, porque sempre foi utilizado assim, é isso que o nosso organismo precisa. Região externa lavada com água, sabonete neutro, sequinha
pronto. Não precisa de nada interno, não precisa de sabonete caro, específico, nada. O básico é o que funciona melhor. Perfeito. Tá? Agora eu vou desmontar o meu protótipo. Por que que por que a mulher é mais propícia ao homem, tanto para infecções urinárias como para, obviamente, pela própria cavidade vaginal ser interiorizada? Porque aqui é bexiga, aqui é útero, aqui é intestino. Então, saída do canal do xixi, entrada vaginal, ânus. É tudo muito próximo. Então, nós temos uma flora vaginal, nós temos uma flora intestinal, que se algo tiver desequilíbrio, isso facilmente pode ser contaminado. Porque nós temos nossa flora natural que não causa nenhuma infecção. Pelo contrário, nosso exército, tudo bem. Se algo desequilibra, facilmente uma bactéria intestinal transloca para a vagina e te dá uma infecção, porque é tudo muito próximo, né? Então, as mulheres, quando estão estressadas ou mesmo numa situação de muito calor... O uso de antibiótico é super comum. Elas têm a resistência mais baixa? Alguma infecção. E aí pode ter uma infecção. Com certeza. E aqui, pensando no útero, né, que falando exatamente sobre o útero, essa parte rosa mais clara é o endométrio, que é o que descama na menstruação e é onde implanta-se o embrião para desenvolvimento da gestação. Então, essa camada, ela descama, vai para a cavidade vaginal e exterioriza a menstruação, por exemplo. Esse é o nosso sistema. E nas laterais do útero, saem as trompas e ovários. Ok. Bom a gente entender, né? A gente não consegue ver tudo isso, aprendeu às vezes na escola, às vezes não prestou muita atenção, mas legal a gente dar uma repassada em Com tudo certeza. isso. Aí você falou do sabonete, que o ideal é um sabonete neutro, mas eu tô vendo que você trouxe ali um sabonete íntimo, né? E o sabonete íntimo, ele é prejudicial? O sabonete íntimo, ele é super controverso com todos os médicos. Na minha recomendação, na recomendação da maioria dos ginecologistas, ele não precisa ser usado de rotina. Estou um pouquinho mais incomodada no período menstrual, fico com mais um odor um pouco mais forte, quero usar no período menstrual? Tudo bem. No dia a dia não é indicado e não tem necessidade. Sabonete neutro e água é o suficiente para a saúde. Perfeito. Tem lencinhos umedecidos, tem mulheres que têm mania de lencinhos umedecidos. É bom ou é ruim? Às vezes o excesso da higiene é ruim, porque tanto o sabonete como o lencinho umedecido eu trouxe, porque não só pelo desequilíbrio da flora, mas também porque muitas pacientes desenvolvem alergias. É uma região muito sensível, então podem desenvolver alergia. Carla, mas eu nunca tive nada, sempre usei. Tudo bem, mas eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio. O lencinho não é... Como o sabonete íntimo, o lencinho... Fui viajar, não tive como fazer uma higiene adequada, pode usar esporadicamente. No dia a dia, recomendações básicas. Sabão neutro, sabonete neutro, água, calcinha de algodão, roupas leves e cuidar da saúde para ter uma boa flora vaginal é o que a gente precisa. Você sabe que você me falou do lencinho, eu lembrei das crianças e dos bebês, né? Você tem filhos, Helga? Não, ainda não. Mas quem teve filhos, sabe? Às vezes a gente acha que vai limpar com lencinho umedecido e usa aquele lencinho o tempo todo, toda hora um lencinho novo. E isso também não deve ser bom para os bebês, né? O ideal é lavar. O meu filho não usou nenhum lencinho umedecido, sempre água e algodão no comecinho e depois água e sabonete. É isso aí, é o certo. Água e sabonete. Vamos lá, estou vendo que tem absorventes. Ontem uma menina me perguntou, você usa absorvente interno? Eu achei interessante a pergunta dela, né? Eu, graças a Deus, não uso mais nada. Mas o absorvente interno é ruim, é prejudicial para a saúde? Não, não é prejudicial, não é ruim, desde que a paciente, a mulher, ela saiba como usá-lo. Tempo de troca, o cuidado certo com a higiene, sempre lavar as mãos antes da troca, sempre lavar as mãos depois da troca e manter o tempo certo na troca do absorvente interno ou do coletor menstrual. Falando do absorvente interno, como que funciona? Muitas pessoas nunca viram, né? Então, o absorvente interno, ele entra pelo canal vaginal e ele fica acoplado na saída do colo uterino. Por isso que ele consegue absorver esse sangue. Muito fluxo? Não. Até porque se o fluxo for muito exagerado, tem alguma coisa diferente que tem que constar o ginecologista. E aqui para fora fica uma cordinha que na troca é só puxá-lo e troca. Perfeito. Joga.
quanto tempo? 4 horas. Ai, Carla, mas meu ciclo é muito curto, é muito pouquinho, eu posso ficar 6 horas. Não. Lembre-se que aqui dentro tem a flora vaginal, tem lactobacilos, tem fungos, tem bactérias do nosso corpo. Se a gente começar a deixar vamos dizer, um meio de cultura para esses fungos, essas bactérias, eles vão se divertir. Vão falar, opa, é aqui que eu vou crescer de novo. E esse esquecimento de muito tempo, ou esquecimento mesmo, já é bem comum de acontecer, pode gerar uma infecção bem grave. Então, respeitando a higiene, respeitando o tempo de troca. 4 em 4 horas é o ideal. Idem para o coletor menstrual. Pouquíssimas pessoas conhecem. Coletor menstrual, muita gente nunca viu, né? É. Olha lá, vamos dar uma olhada. Eu tenho 2 exemplos aqui do coletor menstrual. O que hoje em dia a gente tem procurado? Liberdade para a mulher. Mulher que quer usar, que quer menstruar, menstrua. Quem não quer menstruar, não menstrua. Quem quer usar absorvente, usa. Quem não quer usar coletor menstrual, que todos fiquem à vontade. Então, ele é siliconado para evitar proliferação ou machucar lesão vaginal. Tá. Ele é um copinho. Então, aqui o sangue, ele é coletado nesse copinho, ele é retirado, ida em 4 horas. Não, é pouquinho. Não, tem que trocar. Ele é colocado vaginal, mas, nossa, isso incomoda muito. Não, não incomoda. Quem se adapta a ele ama. Coloca-se no canal, ele abre aqui e fica acoplado ao colo do útero, por onde sai o sangramento e a menstruação. 4 horas depois, lembrar sempre de lavar as mãos antes e depois. Tiramos ele aqui, higienização completa dele, tem toda uma orientação de como higienizar para não ter bactérias. Descarta, vem sempre 2 para ter sempre 2 disponíveis no kit. Qualquer mulher pode usar absorvente interno e o coletor? Depende da adaptação de cada mulher. Se não iniciou a atividade sexual, ainda não é uma contraindicação absoluta, mas na grande maioria das vezes não há uma segurança de usar. A própria mulher não tem segurança, então, normalmente, as pacientes que não iniciaram a vida sexual evitam, tá? Agora, com infecções do colo do útero, com infecções vaginais, a gente também não indica. Tem mulheres que se adaptam, tem mulheres que não. Tá. Agora você tem ali um protetor de calcinha, né? Pois é. Outro tema bem polêmico com a saúde íntima é protetor de aro de calcinha. Pode, não pode, deve-se usar, não deve-se usar. Qual que é a recomendação geral? Que não se use de rotina. Ah, mas tem hoje o que são respiráveis e tudo mais. Porque antigamente, os protetores de aro de calcinha, o fundo dele era um plástico. Hoje, tudo bem, ele é mais respirável, mais sensível, pode não ter corante, pode não ter corante. Mas essa camada de algodão é aqui, ele entra aqui, ó. É uma tampa. Ela vai abafar, né? Vai abafar. Pode ser só de algodão, pode ser 3 vezes, 12 vezes mais respirável, mas vai abafar, porque fora absorvente, por mais que seja uma calcinha, ele vai funcionar como se fosse uma calcinha de lycra, na verdade. Porque pode estar usando a calcinha de algodão, mas tem mais um fator de bloqueio. Então, né? o ideal então é vai não. abafar. O ideal... essa coisa da calcinha de algodão é que eu falo sempre quando a gente toca nesse assunto. Eu acho que as fábricas deveriam prestar atenção e fazer uma calcinha de algodão bonita, porque é um negócio feio, não tem uma calcinha de algodão, 100% algodão bonita no mercado. Pois é. Não é verdade? Verdade. Aí é um horror, né? A gente quer fazer o certo, mas a indústria tem que ajudar. Eu volto aqui já. Eu vou pedir para a produção só o meu celular, que eu tenho perguntas também no WhatsApp. Eu já vi que já chegaram perguntas desde ontem, você acredita? Eu fiz a chamada e já tem gente perguntando. Mas vamos... Turma que está aí, as nossas convidadas, alguém tem alguma pergunta já para fazer sobre a saúde íntima feminina? Vocês estão com o microfone aí, não estão? Então, vamos lá. Cadê o microfone? Como é que você chama? Joana. Joana. Qual é a sua pergunta, Joana? A minha pergunta é o seguinte, é importante na higienização usar duchinha todas as vezes que for ao banheiro? Duchinha higiênica? Boa pergunta. A duchinha, ela tem 2 funções. Se for para higienização após a evacuação, ela pode ser utilizada. Duchinha vaginal, não. Tá? Intravaginal, não. A higienização da vagina, ela deve ser feita externamente na vulva, que é aquela região externa que eu expliquei aqui com o protótipo, certo. com sabonete neutro e água. Só. Tá.
Obrigado. Perfeito. Vou fazer uma pergunta que já tem aqui no WhatsApp, de uma telespectadora sempre presente, querida Esther. Ela quer saber o seguinte: tem tratamento para mioma ou só cirurgia? O meu tem 1 centímetro e tem remédios que passam? Também quero saber se tem remédios caseiros que eu possa fazer. Quero saber também o seguinte: eu tomo anticoncepcional há mais de 13 anos. Isso pode ter levado a dar o mioma ou não tem nada a ver? Bom, dar o mioma anticoncepcional, não. Não. Tratamento, o mioma ele tem 2 tipos de tratamento. O clínico, que é o primeiro de todos, que a gente sempre tem uma tentativa antes de passar por um procedimento cirúrgico. O clínico seria medicamento? Medicamento, Tá. medicamento, porque depende do sintoma de cada paciente. Tem paciente que tem mioma pequeno, porém com sintomas, sangramento, cólica, dor, dependendo principalmente da localização do mioma. E o tratamento cirúrgico, caso não responda ao tratamento clínico ou dependendo da localização do mioma. Nós temos 3 camadas uterinas nas quais o mioma pode se desenvolver. Dependendo da camada, pode-se tentar o tratamento clínico ou a gente vai direto para o tratamento cirúrgico. Perfeito. Próxima pergunta vem do nosso WhatsApp. A nossa telespectadora não está se identificando. Ela quer saber: quando uma mulher faz a retirada do útero, como vai saber quando entrar na menopausa? Dosagem hormonal ou sintomas. Tá joia. Consultando o médico regularmente. Muito bem. Próxima pergunta: é prejudicial interromper a medicação, a menstruação com medicamento? Depende de como ela é utilizado. Existem medicamentos específicos para parar a menstruação, mas não pode ser, emendei cartelas por 1 ou 2 anos, qual ela achou que poderia fazer. Existem tratamentos específicos para, sim, interromper a menstruação. Ok. As meninas tem mais uma pergunta aí, né? A produção está me falando. Quem vai perguntar? Como é que você chama? Esther. Esther. Doutora, uma adolescente de 16 anos, ela tem, a menstruação muito intensa, tipo hemorragia e muita cólica. Pode ser o quê? Ela pode ter mioma, uma adolescente? Não é a idade, normalmente não é a idade na qual o mioma começa a surgir na mulher, mas a partir dos 30 a 40 anos de idade. A grande causa de cólicas e menstruação excessiva na adolescência é uma irregularidade menstrual. Então, na consulta do ginecologista, a gente costuma fazer uma série de avaliações hormonais e de imagem para ver se tem algum cisto, se tem algum hormônio desregulado, se pode ter uma possível endometriose. Aí só com exame ginecológico e exames complementares para tratar adequadamente. Agora, uma pergunta que eu acho que fica aí é assim: é normal? Porque tem gente que fala, é normal morrer de cólica quando menstrua, tem um ciclo muito intenso. É normal ou normal é não sofrer tanto? E se tá desse jeito, é bom passar no ginecologista para ver o que é? Não, não é normal. Não é normal? Não é normal. Não é normal. Não é normal ter anemia por conta de menstruação. Não é normal parar 5 dias dos 30 dias do mês com dor. Não é normal ter TPM excessiva, na qual te impossibilita trabalhar, namorar. Não é normal. Tem que procurar um ginecologista e cuidar da saúde. Perfeito. Próxima pergunta, sobre depilação, quais são os cuidados? Boa pergunta. Boa pergunta. Também é polêmico. Pode depilar tudo, não pode? Como que faz e tudo mais? Isso é super controverso. Não existe uma recomendação formal sobre depilação. Qual que é a minha recomendação? Os pelos, em geral, do corpo, eles são para proteção. Então, na verdade, sempre falou-se muito, porque os pelos próximos à entrada da vagina, eles formam uma camada de proteção. Alguns trabalhos mostram que não tem interferência. Qual é a recomendação? Primeiro, recomendação do seu médico. E segundo, que o método de depilação seja cuidadoso. Como? A região é muito delicada. Então, uma paciente que acaba usando a lâmina, ela pode se machucar. Cera, dependendo, tem que fazer num lugar de confiança, porque pode ter queimadura, pode ter alergia, pode ser uma cera reaproveitada e passar infecção. Então, muito mais importante do que tirar ou não tirar tudo, que isso é controverso, acaba ficando na decisão entre médico e paciente, é fazer a depilação de uma maneira cuidadosa, porque a lâmina pode cortar e gerar uma infecção no local e a cera idem. Perfeito. Próxima pergunta é da Andreina, de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ela quer saber se consumir muito doce pode desequilibrar a flora intestinal. Quer saber se a alimentação interfere. Maravilhosa pergunta. Pode interferir na flora gástrica, na flora vaginal, na flora intestinal, o excesso de açúcar, de comida industrializada, de farinha branca refinada. Isso, inclusive, propiciando a maior incidência de candidíase. Olha lá.
Pacientes diabéticas descontroladas, que têm esse excesso de açúcar no sangue já por uma doença, têm alta incidência de candidíase. Como é interessante, né? A gente acha que já sabe tudo sobre a saúde da mulher, principalmente nós mulheres, né? E a gente sempre aprende mais. Eu fico muito contente, muito obrigada. Imagina. Chegaram muitas perguntas, obrigada pela sua participação. A gente vai encaminhar tudo para a doutora Carla Bettarelli, mas se você quiser marcar para bater um papo, ela está no atendimento@clinicajab.com.br, o site é clinicajab.com.br, tá? Aí no Instagram, Carla Bettarelli, com 2 L's. E com 2 T's? Não, com um T só. Um T só e 2 L's. 2 L's. Carla Bettarelli. E o telefone para você ligar e marcar até uma consulta é o 11 5573 11 5573 1980. Pode ligar lá que eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos. Muito obrigada. Imagina, Acho que sempre o um recado prazer. final aí é se cuidar o tempo todo na alimentação. O tempo todo. Cuidar da saúde como um todo. Alimentação, manejo de estresse, consultas de rotina, não esquecer de passar no médico. Ginecologista cada? Uma vez ao ano, pelo menos. Pelo menos. Pelo Obrigada. menos. Lindo Obrigada. ano novo, Pra dá um nós. beijo naquela coisa linda que você tem. Eu tenho um filho, Pipo, gente, que é uma paixão. Lindo tão demais. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigada.